Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui pra gente te falar um pouquinho sobre o canal A Astrologia. E ela fez uma previsão em relação à lua cheia em Capricórnio mais Plutão. O chão vai tremer. No dia 13 de julho, para o dia 13 de julho, já estamos no dia 15 de julho. Provavelmente ela vai fazer uma previsão até mais ou menos o dia 20, 21 de julho. Isso é normalmente o que os astrólogos fazem. E, gente, é muito interessante que a gente possa entender algo... Eu gosto sempre de trazer aqui, né, coisas que são imutáveis na astrologia. São lógicas astrológicas quase que astronômicas, por assim dizer, porque são configurações que o céu vai fazer de tempos em tempos, né? Então, o que acontece? Olha só, lua cheia em Capricórnio, né? O Sol está em Câncer. Hoje é dia 15 de julho, né? As previsões eram para o dia 13, mas enfim, o Sol está em Câncer desde o final de junho, certo? E o Sol em Câncer, quando o Sol está em Câncer, a Lua cheia passa um período, o maior período da Lua cheia é no signo oposto ao Sol, certo? E isso é uma lógica que a gente pode usar para qualquer tipo, para qualquer sol, para qualquer tipo de previsão. Por quê? A previsão da lua cheia, a lua cheia, sempre em algum momento da lua cheia, ela estará em oposição. Sempre. Né? Em oposição a quem? Em oposição ao Sol. Vamos lá. Sol em Câncer, lua cheia em Capricórnio, que é o seu signo oposto. Então a lua cheia, ela sempre vai ser para nós um período de dificuldade, um período de oposição. Ou é isso ou é aquilo. Tensão, briga, conflito. Logicamente que a gente está acostumado a passar, a gente passa pelo menos uma vez no mês esse momento, né? Todos os meses. E é um período de grande crescimento. Mas vamos ver o que essa astróloga tem para nos dizer aqui. Vamos lá. Já avancei um pouquinho aqui no vídeo. E todas as vezes que a gente tem Plutão na jogada, a gente tem morte, a gente tem renascimento e a gente tem profundas transformações. Então é isso que a gente vai estar... É sobre isso que eu falo a partir de agora. Falo sobre quais são as possibilidades simbólicas, de que maneira a gente pode ver esses acontecimentos ao nosso redor, o que a gente já está vendo em se tratando de situações mundanas, cotidianas, na nossa vida coletiva, e de que maneira isso pode se expressar na nossa vida íntima e pessoal. Bora falar mais sobre isso a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as publicações. Bom, meus amigos, por onde é que a gente começa? Como eu escrevo no texto... Quer mais transparência e segurança na hora de comprar o seu carro? Com o histórico veicular do LX, você consulta IPVA, multas... No texto, que sempre serve de base para os vídeos diários, o que veremos daqui para frente, daqui em diante, é uma escalada de tensões, por isso, inclusive, a necessidade de falar um pouco antes, né, com um pouquinho de antecedência. É uma escalada de tensões em que, daqui até o dia da lua cheia, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, mais dramáticas, e então, na lua cheia, a gente tem o apogeu, a gente tem o clímax desse movimento, ok? Bom, quais são os planetas envolvidos? A gente está falando de uma lua cheia que não é como outra qualquer, porque a gente está na temporada canceriana. Falei muito sobre isso no vídeo sobre a temporada e sobre o solstício, não é? A temporada começa com o solstício. Deixo, portanto, para vocês os links deste vídeo aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Na temporada canceriana,
Por que é tão importante a lunação em Câncer? Porque a Lua está muito bem no signo de Câncer, é onde ela está, digamos, domiciliada, né? Ela está em casa, ela se sente à vontade, é por ali que ela transita. Então a gente vai estar acessando as temáticas relacionadas a Câncer e as temáticas relacionadas às questões lunares, que antes de mais nada tem a ver com o feminino. Então a gente vai estar falando de questões ligadas à vida íntima, à vida privada, né? Questões relacionadas à casa, à família, à infância, ao passado, à criança abandonada e às mágoas que atravessaram o tempo, ok? Bom, quando a Lua se faz cheia, ela alcança o máximo dessas angústias, o máximo dessas questões. A gente começa na Lua nova, vai para a crescente, na cheia, a gente chega no pico, no alto disso tudo. É como se o clarão do luar fizesse com que a gente tivesse olhos, percebesse com muito mais clareza, com muito mais nitidez, né, tudo aquilo que estava escondido entre quatro paredes, porque a gente está falando aqui neste vídeo de um eixo de vida privada e de vida pública. Então, se a gente está com questões de vida privada que vão eclodir, pipocar na vida pública, é algo que atravessa as paredes da casa, é algo que extravasa o nosso coração e aparece publicamente, todo mundo vê. É disso que eu estou falando e é disso que se trata essa lua cheia, ok? Fazer uma pausa aqui, porque senão eu não vou conseguir comentar. Ela já trouxe muito conteúdo para o vídeo e o meu maior pontuamento aqui, a questão mais central que eu tenho que trazer aqui para nós é o seguinte. E ela trouxe muito bem isso, se o Sol está em Câncer, né? A Lua tem muito a ver com Câncer. E a Lua está em Capricórnio. Talvez a Lua em oposição ao Sol, que seja mais difícil de trabalhar, seja a Lua em Capricórnio e o Sol em Câncer. Porque a gente tem várias relações aí, né? A gente tem o regente da Lua, o regente da Lua num signo oposto dele. E o Sol em Câncer. Então, uma oposição de Sol e Lua para aspectos que são bem tensos, bem fortes. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários que eu dou uma esclarecida, né? Mas eu acho que só isso já torna esse aspecto um pouco mais conflituoso, um pouco mais difícil de lidar. Vamos lá. Bom, o que mais? A questão é que a lua cheia em Capricórnio acontece a poucos graus do planeta Plutão. E Plutão é um grande temido, é um dos grandes maléficos, né? Ele é conhecido como Deus das Trevas, o Deus dos submundos. Ele é relacionado a esferas de poder, portanto, tem pessoas poderosas relacionadas. Pessoas em situações de poder, pessoas poderosas relacionadas a essa lua cheia. Então a gente pode esperar por eventos nesse sentido. Plutão também tem uma forte relação com crimes, com ilícitos, aquilo que é ilegal, imoral e engorda, né? Também tem uma forte relação com fantasmas, com uma inconsciência profunda. Plutão também é o planeta relacionado à inconsciência das massas, ok? E quando ele é ativado, ele faz nos lembrar da sua missão, da missão de Plutão nas nossas vidas, que é fazer morrer, fazer renascer e, portanto, transformar realidades. Então ninguém passa ileso por uma experiência plutoniana, e a gente está às margens disso, a gente está muito pertinho disso, ok? Mais uma observação aqui que eu acho muito pertinente de ser feita é o crime em si. Eu tenho um grande problema com isso, né? Se vocês me acompanham aqui já sabem, eu tenho um grande problema com quando a gente pontua demais algo astrológico. Eu não acredito que a astrologia seja feita dessa forma. Eu acho que a interpretação, lógico, toda a leitura dela está maravilhosa, né? Não tem nada a ver, nenhuma crítica em relação a isso, mas é algo particular. Eu tenho um certo problema quando se fala assim, esse posicionamento é vitorioso, né? Esse posicionamento ele é
é de derrota, esse posicionamento astrológico aqui é de quem vai ter uma doença. Eu procuro evitar isso porque eu realmente acredito que a astrologia ela é um carimbo cósmico, digamos assim. São ferramentas, são coisas que você tem e você decide, né, o que vai fazer com essas ferramentas. Se você tiver uma faca, você pode cortar um pão ou você pode matar alguém. Ainda assim, estamos falando de uma faca, né? E quando a gente fala de Plutão, o que eu acho mais assertivo falar é a relação inconsciente, a relação consciente coletivo, afinal ele é um dos mais distantes do Sol, né? Do que pelo menos a gente tem conhecido, né? A gente tem catalogado, por assim dizer. E a questão de que não se passa ileso. Plutão, onde ele está, a gente não fica ileso, não se torna, a gente não é igual quando alguma coisa passa por Plutão, quando tem alguma coisa. Aquele aspecto não é de reafirmar, não é de proteger, ou enfim, ele pode ser várias coisas, mas ele não é um aspecto que não nos confere mudança. Plutão, quando a gente fala, uma das questões mais centrais que eu vejo é a questão mudança. Por que eu falo isso? Porque Plutão tem muito a ver com Escorpião, tem muito a ver com Casa 8, e tem muito a ver com mudança, tem muito a ver com mudança interna, né? Não necessariamente as pessoas vão perceber essas mudanças. Não necessariamente isso vai ser algo que é notado, que vai sendo claro, que vai ser mostrado. Não necessariamente isso. Necessariamente vamos passar por mudanças. Vamos passar por processos internos de modificação. Exemplo, eu vi algo, isso me tocou, isso me mexeu, isso fez com que eu tivesse uma experiência, e essa experiência foi tocante para mim de alguma forma, certo? É mais ou menos por aí o que eu quero falar sobre Plutão e o quanto eu concordo com o que ela está dizendo. Lógico, né, gente? Existe muito respeito em relação ao que está sendo dito, principalmente por essa astróloga que é muito interessante, né, o conteúdo dela, mas o meu react, o meu posicionamento em relação ao que ela está dizendo é isso. A mudança, os aspectos internos, né, o que a gente tem como aprendizado, como aquilo que a gente é tocado, principalmente, né, como a gente é tocado por essas experiências, isso tem muito a ver com Plutão. Quando a gente está falando de mudanças externas, a gente pode falar um pouco mais em relação a Aquário, certo? Vamos lá, e digo Urano. Vamos continuar aqui, mas muito bom o vídeo dela, muito bom. É por isso que mudanças bastante significativas estarão no meio de nós nesses dias, Perfeito. ok? Bom, de que maneira a gente pode ver isso acontecendo ao nosso redor? Eu, como jornalista e também como observadora dos movimentos do céu e da terra, eu acho que quando a gente fala sobre o que está acontecendo aqui embaixo, a gente, inclusive, comprova a potência dos fenômenos celestes atravessando a vida da gente. Tudo isso tem a ver com uma relação de macrocosmo e de microcosmo que se comunicam por paralelo, por similaridade. Bom, de que maneira a gente pode ver isso já acontecendo ao nosso redor? Bora falar da situação do premier Boris Johnson, que está envolvido em escândalos indefensáveis e à beira de uma renúncia, o que pode representar uma tremenda reviravolta política no país com repercussões ainda desconhecidas. O que será que pode acontecer se ele sair do governo? Estar no governo é um problema, sair do governo pode trazer outros problemas. Então vocês entendem que é um problema de ordem doméstica. Esse aqui é você estudando o seu mapa astral sozinho, sem entender nada. Esse aqui é um passo... Né? Porque, inclusive, qual é a questão, qual é a alegação? Que Boris Johnson fazia festinhas particulares no tempo da pandemia, enquanto estava todo mundo enclausurado em casa, né, fazendo a sua quarentena, o premier estava dando festinhas particulares, né, envolvendo inclusive algumas pessoas do governo. E além disso, tem uma outra questão que é o seguinte:
Sobre o conhecimento, né, outros parlamentares alegam que Boris conhecia e conhece questões referentes a escândalos sexuais envolvendo um outro parlamentar, que ele dizia até então que não sabia de nada, mas a coisa tomou uma proporção enorme na Inglaterra, e agora ele diz que tinha conhecimento, mas mesmo assim deixou o cara participar do governo. Essa é a questão, esse é o ponto. Então vocês vejam que são questões muito privadas, festinhas particulares, coisas que acontecem entre quatro paredes, histórias sobre assédio sexual, né? Tudo isso é muito da vida privada, muito do íntimo, muito do oculto, né? Acontece de uma maneira muito desconhecida do grande público. E, de repente, mesmo antes de uma lua cheia, na verdade a gente está vendo uma escalada, e a gente não precisa ter a exatidão da lua cheia para que esses movimentos alcancem seu clímax. Enfim, a gente vai vendo isso acontecendo daqui até lá, porque a gente está entre a lua crescente e uma lua cheia. Então ele pode renunciar ainda hoje ou nesse final de semana, nesses próximos dias? Imagino que sim, sinceramente. Outro tema que eu acho de extrema importância que foi... Eu não faço a menor ideia do que aconteceu, não pesquisei nada em relação a isso, mas a costura que ela fez é perfeita. Sol em Câncer. Aspectos iluminados, de certa forma, e favorecidos em relação à personalidade, em relação ao que o Sol toca, né? E o Sol tocando Câncer. É quase como você tentar iluminar uma caverna, ou tentar iluminar um rio, né? Ele vai ter sua parte turva, vai ter sua parte obscura, e vai ter sua parte que não vai chegar à luz, por assim dizer. Câncer é um signo que fala do feminino, que fala do sentimento, que fala daquilo que é protegido, que é sentimental, que é por trás das couraças, digamos assim. E quando a gente tem uma lua em Capricórnio, né, sendo que a gente tem uma ideia, a gente pode pegar uma ideia muito da casa 4 e da casa 10, né, casa 4 o fundo do céu, a casa 10 o meio do céu, que tem a ver com Capricórnio também, a gente tem uma ideia de que a Lua, e ela falou isso muito bem, né? Em Capricórnio, ela vai trazer aspectos à tona, vai trazer aspectos sociais. Eu concordo muito com o que ela está dizendo, porque esse eixo, esse oposto, pode também falar de segredos revelados, né? E a Lua próxima a Plutão, ela falou no começo do vídeo, né? Isso costura com tudo que ela está dizendo. E algum aspecto que a gente pode também trazer em relação ao planeta Plutão é que tem a ver com os segredos, aquilo que eu não quero revelar, aquilo que é íntimo, né? Aquilo que tem a ver com aspectos sombrios, né? A Lua tem a ver com aspectos sombrios, são sentimentos, são coisas que têm a ver com o meu id, né? Fazendo um paralelo ali com Freud, id, ego, superego, tem a ver com id, né? Sentimento, desejo, algo um pouco mais inconsciente também, né? Enfim, acho que tem muito a ver tudo o que ela está dizendo, a construção do raciocínio dela, muito bem organizado esse vídeo, né? Muito claro, muito consciente esse vídeo. Muito pouco falado no Brasil, mas que eu acho que a gente tem que levantar, é a questão da energia atômica, ok? Ontem o Parlamento Europeu aprovou o rótulo verde para gás e energia nuclear. Vocês têm noção do que é isso? Como a Europa está vivendo uma crise energética sem precedentes por conta da guerra na Ucrânia e o corte de fornecimento de energia da Rússia, os membros do Parlamento Europeu votaram a favor de investimentos privados em energia nuclear. Isso é dar muitos passos para trás, principalmente no ano, vocês se lembram que a gente começou 2022, inclusive naquele embalo de Biden falando de energia limpa, né? Tanto norte-americanos quanto europeus estavam muito envolvidos numa questão da gente começar a usar cada vez mais energias limpas. E de repente com essa história da guerra na Ucrânia, a gente deu muitos passos para trás, tantos passos para trás que agora os europeus estão querendo aprovar da carta, né, um aval para a produção de energia atômica nuclear. Bom, o que isso significa? Para alguns ecologistas, esse é um retrocesso completamente desastroso.
Mas é curioso perceber de novo o eixo vida privada, vida pública. Por quê? A gente está falando do aquecimento dos lares europeus no inverno. Se você não tem energia, as pessoas morrem de frio. Então são questões de ordem privada que atravessam e pipocam e transbordam como uma bomba em vida pública. Ok? O interessante é perceber que Plutão rege as energias atômicas. Então, falar de Plutão e falar de energia atômica, quando essa Lua está tocando Plutão, é muito simbólico. É o símbolo que extravasa e que nos toca em se tratando de realidade. É quase uma manifestação real dessa perspectiva simbólica. E a aproximação da Lua cheia conecta justamente as necessidades domésticas do país, como eu já falei. Tá vendo isso aqui, ó? O rádio, antigamente para você viver de música, você precisava aparecer no rádio. Você precisava pagar já. Ao retorno desse tipo de energia que já se mostrou uma catástrofe, tanto em Chernobyl quanto em Fukushima, não é mesmo? Bom, sigamos refletindo sobre tudo isso. Lá na Europa muita gente também está contrária a isso, mas é o assunto do momento e tem tudo a ver com esse eixo da Lua cheia. No Brasil, bora conversar sobre o Brasil? Por aqui estamos às voltas da PEC Kamikaze. Aliás, esse nome é muito interessante porque o que é um kamikaze? Né? Eram os aviadores japoneses que na Segunda Guerra Mundial entravam nos aviões e eles próprios colidiam com um determinado alvo. Então ele era a própria bomba, ele morria. Se isso não é uma coisa super plutoniana, né? A figura indo de encontro à sua própria morte, é muito interessante isso. Bom, no Brasil estamos às voltas com essa PEC, que a gente vai ter mais de 40 bilhões de reais sendo liberados dos cofres públicos contra as regras da Constituição brasileira, né? Pelos próximos dias. Se isso não tem uma forte conexão com as questões plutonianas, ou seja, poder, dinheiro, controle e manipulação, amigos, eu não sei mais o que tem, qual é a conexão que tem. Ainda mais Plutão em Capricórnio, que tem a ver com esferas de poder, status quo, recursos financeiros, economia. Então, isso mais claro e transparente impossível, né? No mesmo raciocínio, problemas de ordem doméstica, questões domésticas do Planalto se transbordam numa bomba pública, ok? Entretanto, a gente tem outros temas que são muito interessantes, que estão em pauta, que têm a ver com esse eixo. Como ainda estamos na temporada canceriana, tratando do feminino, de abusos e assédios, os casos dos gestores da Caixa Econômica Federal podem ter avanços e a gente pode até saber de mais coisas pelos próximos dias. E outro caso que pode ter uma evolução é o caso de Clara Castanho, da atriz Clara Castanho, né, que teve toda aquela história que eu comentei num vídeo especial. Deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições e na tela. Eu espero sinceramente que na temporada canceriana, tão voltada para as questões do feminino, da proteção do feminino, que ela consiga transformações, boas transformações, e há tantas mulheres que passaram e que passam por isso, transformações positivas e pautadas na justiça. Bom, vamos conversar. Só quero fazer abrir um parênteses, que é o seguinte: existe algo popular na ciência que se chama viés de confirmação. Né? Se alguém da ciência aí me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, talvez não seja esse o termo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você acaba lá na frente tentando confirmar tudo em relação ao que você sabe aqui, né? Você acaba induzindo as respostas. E o vídeo acabou levando a gente para um lugar, para um foco, que é mais ou menos assim: aconteceu aquilo, então isso tem a ver com a Lua, aconteceu isso, tem a ver com Plutão. E será que nenhum caso parecido com o dessa menina acontece em outras épocas do ano? Será que essas questões políticas não acontecem outros momentos do ano? Então, para mim é muito complexo quando a gente usa a astrologia dessa forma, dizendo, por exemplo, isso aconteceu porque o Sol estava assim, isso aconteceu porque a Lua estava assim, né? O que a gente deve perceber
e tentar trazer alguma questão científica para a astrologia, eu tento trabalhar o mais cientificamente possível, né, dessa forma, é perceber aquilo que não foge nunca à regra, né? Por exemplo, quando eu vejo algum comportamento, por isso que eu gosto tanto da análise astrológica, né? Da análise signológica, o signo, o Sol principalmente, né? O signo em que está o Sol, fala muito de quem a gente é. Então eu já traço alguns perfis pelo Sol em determinado signo. Na minha visão, é um dos aspectos mais fortes que a gente tem no mapa, talvez o mais forte seja o nosso Sol, nosso signo. Tanto que se pergunta popularmente qual é o seu signo, não qual a sua lua, qual o seu ascendente, enfim. Lógico que isso é muito importante. Mas eu acho que ela está fugindo um pouco, vamos ver, né, qual é a costura que ela vai fazer no final do vídeo, mas ela está fugindo um pouco da questão ou mais abrangente, né, e mais distante, que é o pode ser, e está indo para uma questão, isso é por conta disso. Só que o que eu estou percebendo é que ela está analisando muito, talvez pela Lua em Capricórnio, lógico, e isso é coerente, ok? Talvez por isso que ela esteja analisando a política, o momento político, mas o que eu estou percebendo? Está muito voltado a esses acontecimentos, e a minha pergunta é, será que não acontece isso? Indiferente de a Lua estar em Capricórnio? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar como estudante de astrologia, gente. É sair um pouco do livro e ver o que é real. Sair um pouco dos nossos estudos, porque a Lua em Capricórnio é assim, porque o Sol em Câncer é assim. Tem algumas coisas que eu não concordo tanto, né, com o que eu li. Então eu vou para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu percebo. Tá certo? Essa é a minha visão astrológica, né? Respeito qualquer uma visão, inclusive a dela, né? Que é muito boa, por sinal. Vou conversar agora sobre de que maneira a gente vai entender isso nas nossas vidas, porque eu sempre começo pelo externo, porque é óbvio que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no governo, onde quer que seja, nos atravessa. É óbvio que isso toca as nossas vidas pessoais. Mas intimamente, falando da gente, em nossas vidas, da mesma maneira, um problema de ordem pessoal pode extrapolar a vida privada e se apresentar. Todos nós, todo mundo, cada pessoa nesta terra, inclusive você, é um filho. Se apresentado na vida pública. Algo que guardamos para nós mesmos pode não sustentar a pressão, porque é uma escalada de tensão, a coisa vai ficando cada vez mais insustentável, e aí a coisa pode pipocar dentro de um relacionamento, dentro da família, né, numa mesa de jantar familiar, ou não, vai para além da família, né, pode extravasar dentro da área profissional, no seu ambiente de trabalho ou até nas redes sociais, que é o ambiente mais público que uma vida privada pode alcançar, não é? Aqui novamente estamos às voltas com os temas cancerianos. Então, de novo, na nossa vida privada a gente vai estar tocando qual a temática, qual o foco? Câncer. Em Câncer a gente está falando de novo, vou repetir, o feminino, o passado, a infância, o abandono, as nossas mágoas familiares. Mas também a gente está falando dos temas plutonianos, eles também vão estar na jogada. Então a gente vai estar falando de quê? De poder, do poder que nós temos sobre algumas pessoas, do poder que algumas pessoas têm sobre nós. A gente está falando de mentira, a gente está falando de manipulação dentro de casa e nas nossas vidas íntimas. A gente está falando de uma outra coisa muito interessante em Plutão, que são vícios, compulsões e drogas, porque é o momento em que a gente perde o controle sobre algumas questões. E a gente está falando também de sexualidade. Plutão tem uma forte conexão com a sexualidade. Aí a gente pode estar falando de orientação sexual, a gente pode estar falando de assédio sexual, a gente pode estar falando de estupro, a gente está falando de pedofilia, e a gente está falando, inclusive, de uma questão que está sendo muito falada agora, que são as cirurgias de cirurgias de redesignação de sexo. É preciso falar isso corretamente, como deve ser, né? Então, assim, são temas da atualidade. E imaginando que Plutão tem a ver com uma profunda transformação, esse também é um assunto que vai estar no meio de nós, atravessando, quem sabe, as mesas de jantar, né? Bom,
Como Plutão aciona os nossos fantasmas do passado e medos mais profundos, é como se o nosso inconsciente vazasse sem freio. De repente vaza, e vaza mesmo porque está conjuntamente com essa culminância da lua cheia. E na lua cheia a gente extravasa, a gente fica muito agitado, a gente fica nervoso, né? E aí a coisa simplesmente aparece. E quando o inconsciente está envolvido, a nossa parcela inconsciente, na nossa psique, aspectos sombrios podem vir à tona como nós jamais pensamos vir. Para quem tem o desejo de controle, para quem tem esse delírio de que a gente consegue controlar as coisas, vai ser engraçado, porque numa lua cheia e numa conexão com Plutão, o que vai pintar é um descontrole total, que também fala muito sobre nós. Vai ser muito interessante a gente perceber os nossos próprios comportamentos e os comportamentos dos outros dentro de uma perspectiva onde não há condição de controlar. A coisa simplesmente vaza, ok? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? Para quem tem, enfim, para quem tem desejo de controle, mas deparar-se com as próprias sombras pode não ser algo tão ruim assim. O que significa isso? Dentro da perspectiva junguiana, sombra não são apenas coisas nefastas, né? O que é imoral, ilegal e engorda. O que está às sombras também tem a ver com questões que a gente abafou durante a vida inteira e que a gente não teve condição de viver, de expressar, de mostrar publicamente. No ano passado eu fiz um vídeo falando que se chamava Saindo do Armário. O armário, o porão, as nossas sombras são sinônimos. São coisas que a gente vai guardando, são potências dentro de nós que a gente vai guardando e elas ficam ali, né? Cutucando, batendo na porta, batendo no porão, né? Pedindo para sair. E numa situação como essa, de clímax, de apogeu da lua cheia, o que a gente pode ver é o surgimento disso, é o revelar disso, agora eu me banco nisso, sabe? E a gente tem muita coisa vindo, que está atrás desse armário esperando para sair. A gente tem orientação sexual, a gente tem desejos outros, a gente pode querer morar em outro país, a gente pode querer terminar um relacionamento, a gente pode querer ser mãe, ou a gente pode simplesmente dizer, não, eu não quero isso para mim. Na verdade, tem a ver com aquilo que é mais honesto, legítimo e genuíno dentro de nós. E eu acho difícil a gente segurar isso. Para finalizar, se saírem dos porões os nossos desejos mais originais, este também pode ser um momento de transformações muito felizes. E é isso que eu queria levantar. Tá aí a parte bacana e interessante dessa bomba, dessa lua cheia na semana que vem, ok? Para que saiamos do armário e da vida pública, ou melhor, pois que saiamos do armário que a vida pública nos espera. Vamos falar de novo com mais impacto? Pois que saiamos do armário para a vida pública que nos espera. É isso, moçada. Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixo vocês aqui nessa quinta-feira, já estou sextando. Daqui até a lua cheia, vocês vão se preparando. E na semana que vem tem mais. Um beijo carinhoso, tudo de bom. Vamos sair do armário e sejamos muito felizes, que o céu nos guie e que o amor sempre nos transforme. Muito bom, gente, muito bom. Ótimo vídeo. Ótimo vídeo, gostei bastante. Mas realmente, né, a questão para mim central do que permeia aí o vídeo, a essência do vídeo, é uma astrologia muito teórica que tenta justificar as coisas que estão acontecendo externamente, politicamente, através da astrologia, o que é ok, o que é muito bem fundamentado. Porém, a minha questão, e talvez quem veja esse vídeo não vá concordar comigo, e tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, mas apenas para que a gente possa ter uma reflexão astrológica, será que questões políticas que vêm à tona acontecem normalmente quando a Lua está em Capricórnio? Será que questões políticas que os políticos querem que abafe e venha à tona acontecem quando a Lua está em oposição ao Sol, quando é a Lua cheia? Será que tudo isso tem a ver com Plutão?
Será que Plutão é dessa forma? Será que não acontece, essas coisas não acontecem quando Marte está, enfim, com outro posicionamento? Essas são as minhas questões e é esse o meu recado para você do lado que é estudante de astrologia, assim como eu, que eu gostaria que você se perguntasse. Tá certo, gente? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e o mais importante para mim, comenta, porque através dos comentários de vocês eu tenho a noção, eu consigo construir um novo vídeo e entender o que vocês querem ver aqui, que tipo de conteúdo vocês querem que eu poste aqui no meu canal. Tá certo, gente? Muito obrigado. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!